Vamos lá. Você já parou para pensar como a inteligência artificial está transformando o trabalho dos analistas do comportamento? No episódio de hoje do Almoce com a Gente, uma série de lives da Realize Aba, vamos conversar sobre o uso ético da inteligência artificial na nossa atuação profissional. Aqui você acompanha bate-papos sobre ciência, inovação, liderança, gestão, aba e mais um monte de coisa que nos interessa conversar. E o tema de hoje não poderia ser mais atual. Eu sou a Lidiane Queiroz, psicóloga, OBM, doutora em teoria e pesquisa do comportamento. Eu lendo a apresentação que eu fiz pra mim, tá tudo bem. Mãe da Laura e do Tomás, apaixonada por origamis, legos e quebra-cabeça. Eu sou a Ana Arantes, psicóloga analista do comportamento, doutora em comportamento e cognição, psicologia e mestre em educação especial. Eu sou CBA, sou QBA, trabalho como consultora em análise do comportamento aplicada e gestão de equipes. Que mais que eu pus no meu currículo? Ela não botou isso, não. Eu pus sim. Tu botou? Não, tá só que tu é mãe do Benedito. Tu falou que tu é mãe parte da análise do comportamento. Eu vou fazer de novo, tá? De novo. Helena, corta e faz de novo. Vai, Ana, te apresenta. Não trabalho essa porra. Oi, eu sou a Ana Arantes, psicóloga analista do comportamento, doutora em psicologia da cognição e do comportamento, mestre em educação especial. Eu sou mãe do Benedito, o gato mais bonito da internet, a Marina 2020. E eu sou nerd e meu hiperfoco é RPG no momento. No momento. Muito bem. É isso? Você já falou isso, amor? Hoje o nosso papo vai ser sobre a IA e como ela está moldando o nosso campo de trabalho. E esse olhar especial, e que a gente não deixa de falar nunca, porque a gente sempre aqui está trazendo, seja o tema que for, relacionando com ética. Então isso é super importante. Enquanto a gente vai falando sobre os nossos assuntos, enquanto a gente vai falando sobre os assuntos que a gente pensou em trazer hoje para vocês, me digam quem de vocês aí já utiliza ou utiliza a inteligência artificial e como utiliza. Acho que vai ser muito importante pra gente vocês colocarem aqui como vocês utilizam, as dificuldades que vocês encontram, as resistências que vocês podem estar encontrando ou as regras que vocês se colocaram, né, sobre o não uso ou o uso da inteligência artificial. Então acho que vai ser importante a gente ouvir vocês um pouquinho. Esse assunto tem sido importante pra gente porque, como todo o avanço tecnológico, nós, meros mortais, não decidimos se iremos ou não viver nesse momento. Ele já está imposto pra gente. Na verdade, eu tenho estudado, e a inteligência artificial ela já está aí desde a década de 40, não é exatamente uma novidade, mas existe um boom nesses últimos tempos, especialmente depois que a OpenAI lançou o ChatGPT. Que nem eu acho que é análogo ao tamanho do salto que a gente deu quando a Microsoft começou a vender computador pessoal. Que saiu de uma coisa que era só para grandes corporações ou laboratórios ou pessoas muito especializadas naquilo, para ser um negócio que está disponível para qualquer pessoa dentro de casa, no seu computador pessoal, no seu bolso, dentro do celular. Isso é verdade. Antes da gente continuar, eu preciso fazer um merchan fofíssimo. Gente, olha que coisa linda que o Heitor, que é um designer gráfico, fez e que a Ana Dark, trouxe pra mim quando a gente estava, e ela trouxe de Juiz de Fora. Então, olha que coisa linda que ele fez pegando e olhando os vídeos que ele me acompanha no Instagram. Obrigada, Heitor. Eu adoro. Lá em casa eu tenho uma, então eu tomo café da manhã todo dia lá. E aí agora eu lembrei de trazer essa daqui também do trabalho pra ficar aqui. Heitor, precisa fazer uma pra mim. Faz uma pra mim, eu vou encomendar uma. Ele faz. A mãe dele, né, que é quem conversa comigo, a Érica, já falou que basta a gente solicitar, dizer quais são as nossas ideias, que ele tem um prazer imenso em fazer. E, inclusive, ela me mostrou uns trabalhos que ele fez para a escola que ele estuda, a coisa mais incrível do universo. É isso. Ótimo. Muito bem. E aí, então, quando que isso tudo começou? Isso começou quando a gente foi assistir, eu fui assistir o curso do Dr. Saulo, que inclusive vem novidade por aí, e é verdade mesmo, não é aquela coisa de blogueira do tipo, vem novidade e a coisa fica solta no ar. Que ele falou sobre a produção de materiais ou ferramentas para a educação com o uso da inteligência artificial generativa. E aí a gente tem que pensar em alguns cuidados que a gente deve ter ao utilizar inteligência artificial. Qual que é o primeiro deles?
primeiro dele é você garantir que você está acessando fontes confiáveis, né? Então você tem que saber quais fontes aquela máquina está usando para te dar a informação que você pediu e, né, se essas fontes são confiáveis. Tem aquele negócio que eles chamam de alucinação, né? Ela alucina, porque ela completa, como ela é generativa, ela completa as respostas. Ela funciona com linguagem. Isso. Ela funciona com linguagem. Então, ela gera linguagem se existe um vácuo ali, um buraco que não liga uma coisa na outra. E às vezes, quando a máquina faz isso, essa informação gerada, ela é simplesmente semanticamente coerente com o que está ali. Não necessariamente uma informação que ela buscou numa fonte que é confiável. Então, o termo técnico é esse mesmo, né? É a alucinação. Então, a gente tem que saber qual ferramenta usar para evitar ela fazer essas alucinações. Então, tem que saber qual plugin que a gente está usando, ou qual máquina especificamente, qual IA que é. Porque tem o ChatGPT que tem um monte de plugin dentro lá específico, e tem outros sites, outras máquinas com outras estruturas que não estão dentro do ChatGPT. Então tem toda uma coisa. Eu acho universo, né? Exato. E você entender um pouco disso também é preventivo, né, para saber o que você está fazendo. Então não é qualquer IA que você vê aí nas propagandas de Instagram que vai ser confiável, que vai estar fazendo vai estar te entregando uma boa resposta. O que a Ana está trazendo para a gente é muito importante, porque apesar de não ser nada novo, principalmente para quem é um profissional da análise do comportamento. Então, pode até vir com outro nome, outra roupagem, mas isso é o quê? É uma análise de risco do uso de uma ferramenta. Mas em análise do comportamento, isso é uma análise funcional e com tomada de decisão. Sim. Então, se vale a pena usar, se não vale a pena usar, quando vale a pena usar. Ou seja, existe uma cabeça pensante além de todas as facilidades que as ferramentas atualmente oferecem. E isso é uma coisa que, de novo, eu não consigo falar de inteligência artificial de futuro sem falar do Yuval, porque ele traz o quanto que a gente está ficando. Isso ele trouxe no 21 Soluções para o Século XXI. O quanto que a gente está dependente do uso de tecnologias do nosso entorno. Quantas pessoas hoje sabem o número de telefone dos seus parentes? Nem o meu. Né? Não. Quantas pessoas conseguem se deslocar facilmente, transitar por lugares que não transita com uma certa frequência, sem o uso de um aplicativo de mapa que calcula o trajeto? Como é que a gente andava quando não tinha GPS? Eu não consigo lembrar. Eu consigo me lembrar, quando eu fazia a USP e morava em São Paulo, que tinha o guia das ruas. O guia. Que era um troço desse tamanho assim, que morava no porta-luva do carro. É isso. E eu sempre era copilota, né? E eu sempre errava, porque eu fazia mais puta ideia com a minha ciência espacial zero, né? Pra que lado que eu punha aquele negócio. Então, às vezes quando eu falava vira pra direita, era 50% de chance de errado. Né? Podia ser pra esquerda. Podia ser pra esquerda, porque não tinha um negocinho do Google Maps fazendo a sua rota. Você que tinha que adivinhar se o seu mapa estava na direção correta, porque ele podia estar completamente ao contrário. Isso. Eu não consegui imaginar, não existiria Uber. Não é. Gente, por falar em Uber, lugares. Ontem minha filha tentou me contar uma piada, eu não entendi. Quando eu entendi, perdeu a graça. Sabe qual era? Ela disse assim, mãe, o que é... Bom, já começou talvez por aí. Ela disse, mãe, o que é hipócrita? Aí eu disse, por quê, minha filha? Aí ela falou, não, porque o meu colega de sala, que eu não lembro o nome, falou, não sei o que é lá, hipócrita, e me contou uma piada. Aí a piada era assim, amiga. Olha só, existe um taxista e ele mora em Uberlândia. Vou deixar no ar. O quão besta foi isso, o quão eu demorei pra entender e o quanto ela não entendeu que eu não entendi. Foi uma confusão generalizada lá em casa. Mas então não existiria Uber, é por isso. Então eu fui e voltei, mas eu voltei e amarrei. Tá aqui, tá amarrado. Então você precisa utilizar a sua habilidade, ou se não tem, desenvolver a Helena Rio, obrigado. Desenvolver a habilidade de analisar riscos.
Qual que é o risco do uso dessa inteligência artificial, que é mais uma ferramenta com potencial de controle sobre o responder do comportamento humano. Então a gente está trazendo algumas coisas aqui, o número de telefone, que a gente não se lembra mais, os aplicativos de mapa e de rota, né, é algo que também está dentro da nossa realidade. Outra coisa que o Yuval fala, e que tem um episódio na última temporada de Black Mirror, que é falando da gente fazendo aceite para os termos de confidencialidade e consentimento para uso de aplicativos o tempo inteiro. Então, o quanto que a gente está entregando da nossa tomada de decisão para as tecnologias digitais. Então, não é simplesmente você falar, o chat GPT não presta. Então, você vai tacar ele na fogueira, tem que tacar um monte de coisa na fogueira. Exato. E não só o GPT. Então, a gente tem que pensar que, talvez essas coisas sejam inevitáveis, então quais são as estratégias para que a gente não se coloque em risco e tire o máximo proveito possível, né, da ferramenta. E o segundo é o quanto essas ferramentas que são apresentadas para a gente como instrumentos de progresso, de facilitação da vida, solução de problemas, elas de fato têm este objetivo, né, ou o objetivo é melhorar esse instrumento para que ele seja usado para outra coisa. Então tem aquela máxima que todo mundo já escutou, e se não escutou, escute, por favor, preste atenção. Se você não está pagando pelo serviço, o produto é você. Marketing, essa é uma das primeiras regras. Você paga para usar o Instagram? Você paga para usar o Facebook? Você paga para usar o WhatsApp? O Google? Você paga para usar o Google? Você paga para usar o TikTok? Você paga para usar o GPT? Então, existe a versão paga. Existe. Para quase todas essas coisas. Você pode ter o Meta, você pode ter algum serviço do Google que é pago. Tipo, eu pago lá o Google One, que é para ter uma quantidade de espaço de armazenamento maior na nuvem e a criptografia, porque são dados sensíveis, eu uso para arquivar dados de clientes, etc. Então, eu pago para poder ter essa funcionalidade específica que eu preciso. Eu compro basicamente isso dentro daquele negócio lá. Então, assim, quando a gente usa o ChatGPT e a gente, né, vai dando para ele, vai alimentando ele com informações para que ele devolva o que a gente quer, e depois aí a gente ainda dá o feedback se aquilo tá legal ou não tá legal, a gente tá ensinando ele, né, a fazer aquilo. Então a gente tá ensinando ele. Quando a gente faz um cadastro em qualquer uma dessas mídias sociais, a gente está não só fornecendo os nossos dados pessoais, como a gente está dando permissão para que eles usem tudo que a gente faz lá dentro. Nossas imagens, nossas conversas, e não só lá nossas dentro. buscas. Atravessa com outros aplicativos, Sim, porque eles se comunicam. Quando a gente fala que o produto é você, porque hoje, eu falo isso hoje, mas eu falo isso há 5 anos e certamente isso tem mais tempo ainda, que foi quando eu comecei a entrar em contato com esse tipo de possibilidade, que é o produto mais caro que tem no mercado é informação. E é sobre isso que é negociado no pano de fundo da Meta, né? O Facebook, Instagram, então o WhatsApp e todas, o YouTube também, então o Google também. São as empresas, é isso que eu tô dizendo. É uma empresa que tem todos aqueles browsers, aquele monte de serviço, Maps, Meet, etc, tudo agregado, e eles também são donos do YouTube. Aí você tem a outra empresa que é a Meta, que é dona do o Facebook, inicialmente, aí ela foi, comprou o Instagram, comprou o WhatsApp, e ela vai incorporando, né, comprou o Snapchat e acabou com ele para não concorrer com o WhatsApp, então às vezes eles fazem isso. Então essas empresas, elas também negociam entre si. Isso. E uma vende informação para outra. E são os metadados, né? E todo o cadastro que você faz de ID Apple, cadastro que você faz na Samsung, e eles começam a coletar os vestíveis, tem um outro nome melhor para isso que eu não me lembro agora, mas quando você usa... É isso que você tá falando? É isso que eu tô falando, como é que é em português? São os vestíveis, pesquisa. Porque, inclusive, também depois que existiu o Google Translate, eu nunca mais guardo nome, né? Tradução. Mas essas coisas, elas coletam a sua
seu batimento cardíaco, Vestível. o seu nível de... É vestível mesmo, né? Coisas que O você nível veste. de oxigênio que você está tendo, né, no seu corpo, a qualidade do seu sono. Então, se você for olhar essa discussão, a gente pode estar iniciando ela falando da IA e do chat GPT e de como que as coisas estão acontecendo agora, mas a gente já está nadando nesse oceano há um bom tempo, talvez sem perceber. E isso é o mais importante. Você saber ou buscar saber, ou buscar se tornar consciente do que do que está acontecendo no seu entorno, mas também você informar o seu cliente sobre o uso das tecnologias que você faz. Isso é o princípio da transparência. Sim, isso tá lá garantido pela LGPD. A gente tem direito, você tem a obrigação e o cliente tem direito de saber, né, quais as maneiras pelas quais, né, os dados deles vão estar sendo usados, ou quem que está manipulando aquilo ali, inclusive essas tecnologias. Uma pergunta aleatória que a Liana fez. De onde vocês são? De onde tu és? Eu sou do interior de São Paulo e a Lidy é... Ixi, a minha história é maior, vou contar rapidinho. Paraense. Eu sou paraense, mas é assim, gente. Eu nasci na segunda cidade que o Henry Ford fundou na Amazônia pra sugar borracha. Lógico. Eu nasci então em Belterra, mas aí morei em Santarém. E aí agora eu tô aqui em Fortaleza. Então esse meu é do Pará. E o Porta é do interior de São Paulo. E aí eu também tô em Fortaleza. Gente, é tudo suas informações são muito importantes. Muito obrigada. E a gente adora conversar sobre isso. E a gente escolheu fazer o almoço com a gente. Pra quem tá aqui assistindo a gente a primeira vez, a gente escolheu fazer o almoço com a gente porque essas são coisas que a gente já discute, que a gente já conversa. Nossos almoços, eles já eram assim, os nossos cafezinhos ali já eram assim na sala que a gente tem ali da recepção. Nossa sala de reunião também. E a gente ficava conversando e a gente decidiu manter essa conversa aberta com vocês. Mas pode ver que a gente tá olhando nossos computadores, a gente agora tá se organizando melhor no sentido de ter uma apresentação, pensar no roteiro, mas é muito das coisas que a gente vai percebendo ao longo da semana. Ela tá dizendo que eu tenho uma filha autista, pensei em consultar com vocês, mas sou de... A gente não atende... Joinville, Santa Catarina. Vamos falar sobre isso? Nós não realizamos... Chega muito essa demanda. Gente, a gente não está no atendimento direto, psicoterapia ou intervenção ABA, tá? A gente tem essa formação, a gente tem essa experiência, inclusive. A gente temos essa experiência, terapeuta, mas neste momento a nossa agenda está toda voltada para consultoria às profissionais que vão fazer esses atendimentos. A gente faz treinamento, a gente faz supervisão e a gente faz consultoria para ir acompanhando e orientando elas na prestação desses serviços. Tá? E a gente faz isso porque nós identificamos uma demanda. Primeiro, eu vou falar por mim, amiga, eu tirei o centro da terra do meu umbigo, de que eu ia ajudar todas as pessoas diretamente, e identificamos que existe uma questão crônica que nós já falamos aqui nas primeiras lives, mas que a gente vai retomar para falar porque são assuntos cíclicos, que é a precariedade da mão de obra especializada no nosso cenário. Seja as pessoas, os profissionais, né, o volume de profissionais que tem com uma formação complicada, seja o número bruto de pessoas. O eufemismo complicado é ótimo. A formação é ruim mesmo, gente. É ruim. Complicada. 80% da formação em análise de comportamento no Brasil é muito ruim. É uma merda. Tá abaixo do cu de cobra. É ruim mesmo. É ruim seria melhor não ter feito. Tá? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a falar. Tá bom, a gente fala. E aí, o que a gente faz? A gente percebe que não dá para falar só de análise do comportamento. A gente tem que falar de análise do comportamento, tem que envolver política, tem que falar de inovação, porque não adianta fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Então a gente tem que falar de política, tem que falar de inovação, tem que falar de ciência, né? Que essa é a nossa máxima aqui, e relacionar esses assuntos. E aí o assunto que a gente está trazendo, que tem roupa de novidade, mas a gente está mostrando para vocês que não é exatamente tão novo assim, e que tem roupa de ouro, 24 quilates, mas que pode ser um latão, né? Lá no fundo, o uso da inteligência artificial. Então a gente precisa ser um ser pensante. Análise crítica. Outro dia eu vi o
Ah, meu Deus, alguém lá da Globo News, aquele povo que fica dos debatedores Adoro. lá, eu acho que foi o Guedes, porque a cara dele ter falado isso. Eu adoro Guedinho. Ele falou assim, que eles estavam discutindo o uso de inteligência artificial nas eleições. Ah, sim! Né? Pode Aí falar. o comentário dele foi o uso da inteligência ou da desinteligência artificial nas eleições, né? E uma coisa que eu fiquei pensando também, né? Porque às vezes, pelo menos com as nossas clientes que a gente está lidando diretamente, né? Eu falei que essa semana passada, nossa, pra mim ainda não chegou essa demanda de como é que a gente usa IA. Eu uso, né? todo encontro meu é com IA. Você fica mais em cima disso, porque você também já estava mais ligado, eu acho. E porque, como que eu identifiquei a IA pra minha vida? As minhas clientes que olha lá o que aconteceu. Gente, caiu a live da Realize, mas a gente já vai voltar, tá bom? Então, e aí certamente não salvou, né, a primeira parte toda. Às vezes salva. Ah, tá. O que eu observo das minhas clientes, sejam elas donas das clínicas ou supervisoras com equipes maiores, que elas precisariam, para implementar um sistema de gestão de comportamentos nas organizações, de muito operacional. E aí, por isso, pensando em como resolver o problema delas, tava direta, porque assim, Lid, mas como é que faz planilha? Mas Lid, me ajuda com matriz de desempenho. Maldita planilha. Maldita planilha. Lid, cadê a gestão? O sistema de gestão que tu falou que vai desenvolver. A gente está desenvolvendo, mas essas coisas são muito demoradas. Vai conseguir. E aí, eu observei na inteligência artificial um suporte operacional significativo. E aí, eu acho que isso também é importante a gente falar, Ana, que é... Sim, mas tu estavas falando das eleições. Sim. Não, o que eu ia falar porque pra mim, assim, várias das meninas que estão diretamente comigo, supervisão técnica e orientação técnica, ainda não estão diretamente em contato com isso na cabeça delas. Gente, porque uma coisa que todo mundo tem que prestar atenção, gente, é que inevitavelmente, se você não está diretamente usando essa ferramenta, com certeza você está usando outras coisas que foram produzidas por essas ferramentas. E você saber reconhecer. Sem saber. Então, você saber reconhecer. E a gente criar uma cultura de informar que a ferramenta foi usada para produzir, seja um e-book, seja um curso, seja um vídeo, seja qualquer coisa dessas que você está com um programa, um protocolo, né? Qualquer coisa dessas que você está recebendo, né? A gente criar essa cultura de dizer que foi feito desse jeito. A transparência, né? Com tal material fonte. Exato. Né? E foi revisado, ou não, por uma pessoa que entendia, ou não, do assunto. Esse é o ponto. Você deve ter o controle da situação. Você usa as coisas e não as coisas te engolem. Nossa, Lid, ficou muito complexo. Agora parece o Asimov falando, né? Parece as coisas do Isaac Asimov. Aliás, um autor maravilhoso, vocês devem ler. Leiam. Eu não consigo. É ótimo. O Asimov não é chato não, filho, é ótimo. Eu não consigo ler ficção científica. Eu sou alucinada por ficção científica. Eu não consigo ler. Eu assisto filme sim. Eu leio, eu assisto, eu adoro. Bom, talvez eu tenha que tentar de novo, né? Porque essa minha percepção é de quando eu era adolescente. Aliás, leiam Isaac Asimov, leiam os livros do Carl Sagan também, que é maravilhoso. Carl Sagan tem que ler todos. Tem que ler todos. Por quê? Porque esse povo tá falando lá atrás coisas que hoje a gente tá... olha, descobri agora. Então, você é quem deve usar, porque o Hernando, o doutor Hernando, que a gente até falou na live passada o nome dele, mas o Hernando, ele fala que o nosso lugar na humanidade estará garantido, né, pela previsão dele, mas ele mesmo diz que também já errou previsões, mas estará garantido o quanto mais imprevisíveis formos. E a imprevisibilidade, ela é mais facilmente observada quando você tem consciência das coisas que você está fazendo, quando você está percebendo as coisas que você está fazendo. E aí, quando você vai só se deixando levar, você vai perdendo consciência, né? Esse termo assim mais abstrato, mas poder de tomada de decisão, poder de escolha. Então, você vai usar o ChatGPT? Primeiro, informe que você vai usar. Então, a primeira coisa é transparência. A segunda coisa é garanta a confidencialidade dos dados que estão sendo transitados ali. Isso é outra coisa. O primeiro ponto que a Ana falou, que é a avaliação de riscos
do uso do material. E o ponto principal que tá lá, a gente já falou, Helena, se não tiver, vai estar hoje disponível no link da bio da Realize, o guia da Unesco para uso de inteligência artificial generativa, que diz que você só pode usar de maneira profissional, orienta, né? Infelizmente não é mandatório. Se você dominar o assunto pelo qual você está se relacionando com a IA. Exatamente. Então, por que a gente não tem vergonha de dizer que a gente usa IA? Porque a gente só usa quando a gente sabe que pode usar. Igual a gente usa computador. Eu não vou pedir para IA, faça para mim um curso de 3 horas sobre pilotar avião. E dar o curso como se eu fosse expert no assunto. Porque, como a Ana falou, como é uma programação de linguagem generativa, isso significa que ela preenche as lacunas do que não tem. Então, ela também escreve com a base de dados, não sempre, né, do mundo todo. Isso, então tem outras coisas que são, a depender da IA que você está usando e da maneira que você está usando, você tem que saber determinadas práticas ali para garantir aonde ela está indo buscar a informação que você está pedindo. Isso. Então, às vezes, a gente precisa usar determinados plugins ali dentro do ChatGPT, por exemplo, que a gente sabe que só vai buscar, o motivo da existência desse plugin, que ele vai só buscar em jornais, periódicos científicos e livros técnicos, né, confiáveis. Ainda assim, se a gente quiser ainda mais precisão, a gente tem que alimentar a ferramenta com a fonte da onde a gente quer que ele tire as informações. Né? Então, E ainda assim, porque mesmo assim, eu já peguei erro. Pois é. Ainda tem isso? Eu também pego. Porque às vezes ele confunde termos, principalmente termo técnico. Né? Ontem Qual foi que eu tava fazendo. Ontem que eu tava fazendo aquele de linguagem. Eu pedi alguma coisa pra ele explicar algum procedimento num textozinho do Sidman. E daquele texto maravilhoso do Sidman sobre o Scientist Practitioner. Ai, meu Deus. Bora falar dele no live. Tá exatamente por isso que eu tava fazendo isso. Pronto. Eu tava então, dando uma resumida. vem aí, E aí Sidman. tem uma hora que ele fala assim, a gente sempre usou procedimentos como controle de estímulos e backchaining. Eu falava, gente, backchaining é um negócio de TI que lida com... É o encadeamento. Daí eu, encadeamento reverso. Que é Backchaining, né? encadeamento reverso, que a gente usa, eles começaram a usar o encadeamento reverso. Mas por que a gente pegou e não saiu? Por que a Ana pegou, e não saiu instituindo um termo novo na análise do comportamento? Porque ela conhece. O povo achando que o Sidman estava lidando com Bitcoin. Porque ela conhece do assunto pelo qual ela está utilizando este operário. Preciso dizer. É isso. Operacional. O chat e o robozinho que a gente faz dentro do chat são funcionários. Eles são funcionários. Se eu tivesse contratado um estagiário, desse pra ele meia dúzia de, uma pilha de artigo e falasse, lê isso aqui, resume todos eles e acha pra mim todas as vezes que ele fala disso aqui, ó. Isso. Aí eu ia pagar 1, 2, 3 meses de salário, o moleque ia levar 3, 4 meses pra fazer e eu ia ter que corrigir do mesmo jeito. Isso. E isso que a Ana está dizendo é outro princípio fundamental da relação profissional com a inteligência artificial, que não pode acontecer sem a supervisão humana. Gente, não consigo não trazer um assunto aqui. Que é assim, não adianta você assinar um documento e depois dizer que a culpa não é sua. Você vai preso do mesmo jeito, ainda bem. Ainda bem que aquele povo lá que assinou os laudos técnicos de negatividade para soro positivo nos órgãos que foram doados, nossa, gente, estão presos. Mas vocês já viram as coisas, as falas? É porque eu não, olha, é tanta coisa, eu não atuo, que meu TDAH não aguenta. Uma pessoa falou assim, eu não atuava nessa função, eu era secretária. Então, muitas vezes nas nossas empresas tem isso. O cargo é um, mas a assinatura está em outro canto, e você, por desconhecimento ou consentimento, porque tem medo de perder o emprego, vai preso. Eu quero fazer um parênteses aqui, que eu tô pra fazer desde a hora que apareceu essa história. Pois faça. Aonde vocês reconhecem essa dinâmica? Era uma vez um serviço, né, privado, que foi contratado por uma empresa muito grande ou pela rede pública para prestar serviços específicos na área da saúde
né? Para os clientes desta contratante. E aí, então, essa contratante começa a fazer um monte de exigência que, de alguma forma, obriga a gestão deste prestador de serviço a cortar gastos. E gestão é um chat GPT, gente. Ele é basicamente estúpido, ele faz o que você mandou ele fazer, independente de qualquer outro critério para tomada de decisão. Se você diz, administrativo financeiro, precisamos cortar os nossos custos em 30%, ele vai olhar aonde que está gastando mais e vai passar a régua, certo? E aí, o que acontece? Né? Então, veja bem, precisava ser feito um determinado protocolo de segurança todo dia. Que passou a ser semanal. Mas é muito caro fazer isso. Então vamos fazer só uma vez por semana, porque agora a gente torna o nosso serviço mais sustentável para poder pagar a operação. Né, pagar essa operação com o que o meu contratante está me pagando de miséria. A Ana não está falando sobre o edital de doação, de verificação da doação de órgãos. órgãos. Não, eu estou falando para... então não dá para fazer supervisão em 10, 20% do tempo que a criança está em intervenção. Vamos fazer uma vez por mês só. Não dá para a minha coordenadora ou a minha supervisora ir lá na escola toda semana para fazer observação da criança e avaliar, né, se o trabalho da AT está progredindo. A gente vai fazer assim, a AT vem aqui, senta na mesinha na frente da nossa supervisora uma vez por mês e conta para ela o que a AT está fazendo. Porque isso é mais barato e aí a coisa fica sustentável, tá? E isso é assim, tá mais perto do que longe. Vou começar a falar. A Ana, não sei se vocês conhecem a Ana, ela me orientou um negócio que eu vou começar a praticar e agora eu vou inaugurar isso. Eu vou dizer, eu sou a primeira pessoa que estou falando sobre isso. E quando alguém fizer igual, eu vou dizer, olha, fulano também concorda comigo que falei primeiro. Então, vou aqui iniciar essa série do Eu Falei Primeiro. Não está longe de um analista do comportamento ser preso por prática abusiva revestida de análise do comportamento aplicada. Não está longe, porque existem muitas coisas, a gente sabe que está acontecendo, a gente pode ter se doído muito, porque eu falei, tá gravado, que eu fiquei dolorida, que eu fiquei triste com a relação de aba e manicômio, é verdade, eu fiquei muito triste, porque a gente sabe que aba não é nem de longe relacionado com manicômio, mas praticantes de, sim, relacionam. E é a mesma coisa. Então, pessoas competentes, sérias, conhecedoras, profissionais éticas e bem formadas irão utilizar o chat GPT em benefício social, o lá ético. Então, a mim, ao outro e aos próximos. Então, é o princípio da beneficência e não da maleficência que a gente vai utilizar. Porém, entretanto, todavia, existem pessoas aí com diplomas de especialização, de mestrado, ainda não vi de doutorado, mas com certeza tem. De doutorado de doutorado. Tem a galera que adora fazer doutorado em filosofia do comportamento e, na sequência, e trabalhar com aba, porque afinal de contas eu tenho doutorado em análise do comportamento. Estou completamente capacitado para oferecer serviços analítico-comportamentais de intervenção comportamental, aba, para pessoas neurodiversas. Então, gente, mau caráter. Ou dar aula para quem vai fazer isso. Porque eu não sei qual que é pior, gente. Tudo é pior, existir. E fazer merdinha, ou ele fazer uma merda que vai ser replicada por diversos profissionais, porque ele tá lá, né, com o título de doutor e doutora, formando. Quando eu falo, gente, que 80% da formação é ruim demais, é isso. Também é isso. Tá? Então, quando você pega, analisa essas relações, você observa o quê? Tem gente mau caráter atuando em toda e qualquer área. Toda e qualquer área. E uma vez eu vi a Melanie Gates falando um negócio. Então, acho que ela não foi a primeira a falar. Mas a Melanie, quando estava dando uma entrevista sobre a Fundação Gates, eu acho que é assim o nome, Fundação Gates. Melinda, não é Melanie, Melinda. A Melinda Gates, ela estava dizendo que o seu silêncio faz mais mal do que quem
ativamente faz algo de errado. Bom, então nós vamos na fase original. Vamos mais pra trás, que é bem exato. mais pra trás, a gente tem o Freire dizendo Exato. que a neutralidade também é uma escolha ideológica, Isso. né? E a gente tem quem mesmo que vai pra nossa Ai, camiseta. amiga, não me lembro que agora disse que é outro, não é o né, Freire. quando você se cala Você diante de uma opressão, você está do lado do opressor. do opressor. Então, vai ter gente mau caráter utilizando a inteligência artificial e se beneficiando disso? Sim. Vão existir as pessoas que sabem que essas pessoas estão utilizando e não estão denunciando? Sim. Então você é tão responsável quanto. Nós estamos vendo isso acontecer com as prisões desse laboratório. Ah, eu fiz o que a gerente mandou. Porra, E eu acho porra, você não tem capacidade de pensar que aquilo tá errado? A mesma coisa acontece. Eu prendi a criança num canto da mesa porque a minha coordenadora mandou. Não, existe neurônio aí dentro? Eu tô fazendo supervisão assim uma vez por semana, sem ir lá ver a aplicação da criança. Então você tá fazendo supervisão direta? Não, na verdade você tá fazendo reunião de discussão de caso, não tá fazendo supervisão. Porque né, a gestão disse que a gente só pode usar essa carga horária e é só assim que eu consigo. Então tem um texto, a gente já falou desse texto aqui, a gente precisa primeira aula também. Tem um textozinho do Mestre Broadhead e de mais alguém que fala justamente como é importante a gente checar os princípios e mais do que princípio, porque falar que é ético todo mundo fala, né? Adora. Falar que a ética é um dos nossos valores. Porra nenhuma. E aí, como é importante você checar as práticas éticas dessa empresa que tá, para a qual você está prestando serviço, ou quando você está sendo contratado, ou você está ali, né, em processos de seleção, procurando emprego, checar as práticas éticas da empresa, porque a empresa vai colocar a contingência que vai controlar o seu comportamento. Você não vai conseguir fugir muito disso, né? E assim, confie ou trabalhe no seu desenvolvimento profissional para que você tenha confiança para não aceitar ficar num lugar que você sabe que está fazendo coisa errada. Para você não aceitar compactuar com a venda ou com a distribuição de um instrumento Ctrl+C, Ctrl+V do ChatGPT para trazer malefício às pessoas que vão fazer uso daquele instrumento sob o título de doutor. Então, se a gente conseguir... Eu estava vendo essa discussão hoje de manhã, o que acontece com o voto em branco ou voto nulo, Nada. né? Diretamente, nada. Mas sim. uma vez que você não se posiciona, Ele vai para quem tem mais. é escolhido. Então você delegou a escolha para outra pessoa. Tipo, aqui em Fortaleza a gente está à beira de ver um negócio inacreditável. O Ceará é minha paixão. A capacidade das pessoas de se relacionar com política também aqui, para mim, é uma paixão. Entretanto, todavia, porém, eu estou com muito medo, nós estamos com muito medo de quem possivelmente, talvez, tomara que não, se eleja prefeito daqui. Aqui ainda existe possibilidade de virada, porque né, a gente tem a população... o Ceará ainda, apesar dessa merda, que está localizada, na verdade, muito mais em Fortaleza do que no estado como um todo. Não, então o sertão não tem isso. Lá as pessoas, elas sabem que elas são pobres. Exato, que o pior problema é você que esquecer. A coisa do rico, do pobre gourmet já chegou na classe média aqui, né? E aí a gente aqui também tá tendo esse fenômeno, né, da classe média baixa e média que se acha capitalista porque, né, terminou de pagar o carnê do carro e o carnê da MRV, né? Então, assim, põe uma coisa na tua cabeça. Se você não é uma pessoa que está indo no Fórum de Davos, você não é capitalista. Você continua sendo proletário. Mas consciência de classe é um negócio que tem que ser ensinado na formação do cidadão, que é feita na escola. Onde está a nossa educação, também está lá na dele. Então, isso tudo é um projeto, né? Mas chegando nesse problema aqui, vão eleger uma porra de um bolsonarista aqui, certo? Ai, tomara que não. Ele é basicamente o Pablo Marçal cearense. Tá? Terrível. E a gente vai ficar à mercê disso. Por quê? Porque as pessoas não checam informação. Então,
Parece uma coisa besta, vamos dar o trabalho de ficar lendo, vai estar certo mesmo, e outra, se não tiver, que mal vai fazer uma coisinha ou outra? E aí a gente volta pro nulo ou em branco. Quem eu quero não vai vencer mesmo, então também não vou me dar o trabalho de sair de casa no domingo para votar. Denunciar esse manual feito em 5 minutos. Não vai fazer diferença nenhuma. A pessoa vai vai tirar esse post daqui e vai botar em outro lugar. Sim, daí quando ela botar em outro lugar, a gente vai lá e denuncia de novo. Daí quando ela abrir outra clínica com outro CNPJ, a gente denuncia outra vez. E assim a gente segue. Então, e toda vez que alguém disser, eu vou fazer tal coisa com tal fulano, a gente vai avisar essa pessoa, né? Porque, gente, vai lá no código de ética, tá? Pode ser o seu da sua profissão. Tá balançando. Pode ser o seu da sua profissão, pode ser o código de ética da análise do comportamento, tanto o do BACB quanto o do QABA. E vai ter lá, responsabilidade ética da profissional de análise do comportamento, ou de psicologia, ou de TO, ou de fono, o que seja. É nossa responsabilidade ética informar os nossos clientes para que eles possam tomar decisões baseadas em informação. Que só existe decisão quando existe informação. Agora eu sei quais são as opções e eu sei quais as prováveis consequências de cada opção. Agora eu posso, de fato, escolher qual opção que eu quero. Então, quando a gente quando a gente observa, quando a gente tem a informação de que determinados profissionais fazem um serviço assim, assim, assado, ruim, determinados prestadores de serviço fazem serviços antiéticos, ruins, ou que prejudicam a criança, ou curso, ou professor, ou gente que dá workshop, ou gente que dá consultoria, ou gente que dá... Enfim, a gente precisa informar o cliente disso. É nossa obrigação ética. Mas eu não quero fazer fofoca. Você não está fazendo fofoca, então não faça fofoca. Seja profissional e informe as coisas da maneira como você, gostaria de receber a informação. Exato. Então, uma compreensão que a gente está construindo aqui com vocês, que comportamento ético, anota, aulinha, professora Lide, professora Ana, anota. Comportamento ético é uma ação em direção a algo que lhe beneficia o próximo e os próximos, os outros. Então, quando você fala, mas não fui eu quem cometi o erro, foi a dona da empresa. Cadê o seu comportamento ético? Eu sabia que estava errado. Exato. Mas eu não sabia que estava errado. Você tem um CRP? Isso. Você é certificada? É isso. Você assinou um termo dizendo que você está, concordando com o seu código de ética. Você assume que você sabe tudo que tem ali. Se você não sabe, você não pode alegar desconhecimento. Isso. Então a gente encerra a nossa conversa de hoje com vocês dizendo que a IA sozinha pode não ser nem boa e nem ruim. Eu digo pode porque ela tem mais potencial de ser ruim do que bom. Mas você pode fazer muitas coisas, Mas você pode fazer um uso adequado desse avanço tecnológico se você garantir confidencialidade, se houver supervisão humana, se for transparente, se você fizer análise de riscos. Então, todas essas coisas, se você fizer, você pode se sentir um pouco mais confiante de estar utilizando a inteligência artificial. Mais alguma coisa, amiga? Não, acabei de checar o nosso roteiro. Checou o nosso roteiro? É isso mesmo? Roteiro, que eu não sigo, não adianta, você não vai conseguir seguir não precisa seguir, eu não quero só ficar sozinha detentora da informação. Eu quero, olha, balançando. Balança, não pode balançar. Eu quero compartilhar, então é isso. Tá? Gente, obrigada pela companhia. Você que está assistindo a gente no canal, deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai lá interagir com vocês. Isso. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Sobe os créditos. Encerrar aqui. Tchau, gente. Obrigada. Que bom. A Almeida tá dizendo, Cristina, que adorou a live. Que bom. A gente fica super feliz. Quinta-feira tem mais, viu? A Cristiana. Oi, Cris. A Cristiana. Cris. Cris. Quando nasce, Cris, que está quase nasce. chegando, né?
E tem gente entrando agora. Ô, Manuela, fica gravada, vai pro nosso Canel. Por favor, Canel é tomar um café aqui? Tá, eu marquei com ela e eu esqueci que eu tinha marcado. Vai pro nosso Já canal do vai ver. YouTube, lá no realize.aba. 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 A Helena tira daqui e carrega lá. Uhum. E ela corta esse final, né? Tá. Chegou no final, meu bem. Começa meio-dia e acaba 1h. Mas aí, semana que vem, provavelmente já tá no canal do YouTube, tá? É. Ó, Vai a ficar Manu lá. tá dizendo que vai rolar o cafezinho. Faz favor. Uhum. Beijo, gente. Tchau, tchau. Encerrar.